Bom, pessoal, então vamos dar início à defesa de tese de doutorado do aluno Rodrigo Fernandes Silva. O Rodrigo foi meu aluno de doutorado esses anos e hoje nós vamos experimentar um novo processo de defesa completamente online. A gente vinha fazendo nossas defesas parcialmente online com os convidados externos. E hoje, devido à nossa situação, nós vamos experimentar uma defesa 100% online. Essa defesa está sendo transmitida também pelo YouTube. Gustavo, apareceu aí. Infelizmente tivemos um problema de ter que mudar o link de última hora. Espero que quem conseguiu aí pegar o novo link para assistir pelo YouTube. Obrigado aí por ter feito esforço aí. Bom, nós vamos, o protocolo da defesa vai ser, o Rodrigo vai ter 40 minutos de apresentação, ele vai apresentar. Em seguida nós vamos fazer uma arguição da banca, né? E a arguição da banca vai acontecer na sequência. E ao final da arguição, nós vamos sair dessa sessão aqui todos, vamos fazer uma sessão no Google Meet, uma sessão privada da banca. Terminando a sessão do Google Meet, eu aviso novamente o Rodrigo, nós todos entramos novamente nessa mesma sala aqui, do MConf, e finalizamos a sessão. Tá bom assim? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem fazer uma comunicação aí no WhatsApp. Eu vou estar tentando acompanhar o WhatsApp aqui o tempo todo para mitigar qualquer eventualidade que a gente tenha. Bom, então, Rodrigo, você pode começar, tá bom? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rodrigo, meu nome é Rodrigo Fernandes, alguns já me conhecem aí. Nós vamos apresentar aqui, então, a nossa proposta de doutorado, que é uma abordagem para a busca de código. E a nossa abordagem, a gente batizou ela como CROCKED, que significa Composing Comprehensive Solutions for API Programming Tasks by Leveraging Crowd Knowledge. Então, basicamente, é uma ferramenta que busca conhecimento da multidão e propõe soluções para programações em linguagem natural para os desenvolvedores. Então, o desenvolvedor ele normalmente tem um problema, que é o problema de buscar soluções para as tarefas de programação que ele tem no cotidiano. Então, por exemplo, ele quer inserir um elemento no array numa dada posição. E quando ele tem esse problema, ele lança esse problema nas ferramentas, nas search engines tradicionais, né, as ferramentas de buscas tradicionais, como, por exemplo, o Google e o Bing. Ele tem um grande problema de encontrar muitos documentos, e esses documentos estão cada um em um formato. Então ele não tem um formato padrão para ele achar as respostas das tarefas dele. Pode ser que para uma tarefa ou outra que ele tem, ele pode até ter uma alta relevância nessas ferramentas e encontrar ali nos primeiros resultados, mas à medida que ele tem isso em grande escala, isso se torna um problema devido à falta de padronização e à falta de um formato nesse retorno dessas ferramentas. Então, que, por exemplo, no Google e no Bing, os 3 primeiros resultados apontam para 3 sites diferentes e cada site com um padrão diferente. Então, ele tem muitos documentos para ler e digerir em formatos diferentes. Se, por outro lado, o desenvolvedor que está buscando código, está buscando solução para essas tarefas de programação, usar, por exemplo, um repositório de projetos tipo GitHub, ele vai ter também, da mesma forma, ele vai ter muitos documentos como retorno e vai ter uma baixa relevância. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem mais de 42 mil documentos. E a gente nota que existe aí uma dependência léxica muito grande nessa busca com relação a esse repositório. Se ele usar, por exemplo, a busca do próprio Stack Overflow, que vamos dizer que é uma das maiores plataformas de perguntas e respostas para os desenvolvedores, ele vai ter os mesmos problemas.
aqui no caso ele vai ter poucos documentos, vai ter uma baixa relevância e também vai ter uma dependência léxica da query, de forma que se ele não escolher bem as keywords que ele entrar, ele não vai conseguir um resultado satisfatório. E para vocês verem, essa mesma query aqui, a gente tem no Stack Overflow uma solução como essa, que não foi encontrada no resultado da busca do Stack Overflow, mas é uma solução que satisfaz essa query perfeitamente. E aqui ele tem uma explicação sucinta do problema, e aqui ele fornece na resposta a solução para essa query dele. Então o Stack Overflow aqui, da base que a gente está utilizando nesse estudo, ela tem 18 milhões de questões e tem 27 milhões de respostas. E essa daqui seria uma que atende a essa query ou essa tarefa de programação. Então, a nossa ferramenta, que é o Crocked, o desenvolvedor aqui na ponta, ele lança essa query na nossa ferramenta, ela busca esse conhecimento no Stack Overflow e retorna uma solução contendo código e explicação para a query de entrada do desenvolvedor. Bem simples, bem direto e sempre no mesmo formato. Esse aqui é o panorama do estado da arte a respeito dessa linha de pesquisa. A gente teve um primeiro trabalho em 2017, que é o AnswerBot, que o problema do AnswerBot é que ele só provê explicações sem código-fonte. Logo em seguida, como evolução do AnswerBot, veio o Biker, que foi o ano passado, na ASE, na mesma conferência. E o problema do Biker é que ele tem uma relevância baixa. A gente, inclusive, reproduziu o Biker, e ele é limitado às explicações da documentação oficial do Java. Então, se você perguntar qualquer coisa aqui que não seja da API do Java, ele não fornece explicação. E o nosso trabalho veio com uma evolução do Biker, a gente publicou no ICPC em 2019, e o nosso trabalho, ao contrário do Biker, ele fornece código e explicações para qualquer tipo de API. Contando que essa API exista no conhecimento aí do Stack Overflow, contando que ela esteja na multidão. E aqui o nosso statement da nossa tese é que a gente consegue ter com a nossa proposta, o Crocked, ter uma performance melhor do que 7 outros baselines, incluindo o estado da arte, que é o Biker. Então a gente ultrapassa o Biker. E a gente utiliza são 4 métricas para avaliar o desempenho da nossa tarefa, da nossa abordagem. E a nossa abordagem tem uma eficiência para o HIT de 65% a mais do que o Biker, o MR 38%, o MRR 21% e o Recall de 44%. Quer dizer, o Recall 21% e o MRR 44%. Mais adiante a gente vai dar uma passada em cada uma dessas métricas. Então aqui é um panorama geral do funcionamento do Crocked. O desenvolvedor lança a tarefa de programação que ele deseja obter a solução. A gente faz um pré-processamento dessa tarefa de programação, retirando, por exemplo, stop words, retirando palavras contendo números ou apenas números, palavras pequenas de 1 ou 2 caracteres, e etc. A gente faz um processamento no Stack Overflow e recupera pares de perguntas e respostas candidatas a obter uma solução para essa tarefa. Utilizamos, depois disso, 4 fatores de similaridade para a gente obter as melhores respostas para essa tarefa. Utilizamos um ranqueamento de relevância. A partir desses pares pré-selecionados, nós compomos uma solução. E essa solução ela contém código e explicações, mastigadinho para o desenvolvedor. Isso aqui é um panorama geral da arquitetura do Crocked. De maneira geral, a gente tem 4 etapas. A primeira aqui é um processamento do corpus do Stack Overflow, que é um processo que a gente faz offline. O segundo é a construção de modelos e de índices, que a gente também faz offline. Toda essa parte de cima, são trabalhos offline, geração de modelos, é pesado e demora bastante, mas isso não influi na nossa busca, que é o passo 3. E esse passo ele já aproveita esses modelos a partir aqui de uma pré-seleção na etapa A. A
A gente utiliza esses modelos e utiliza esses modelos juntamente com os 4 fatores que a gente elencou para classificar a relevância dos pares de perguntas e respostas. A partir de um ranking, depois de obter um score para cada par, para aquela tarefa, a gente faz um ranking. Depois de obter esse ranking, a gente compõe as soluções. Então, aí na composição das soluções, a gente inclusive tira sentenças que não são consideradas importantes. E aí a gente devolve isso para o desenvolvedor. Então, a gente tem aqui 4 hipóteses. A primeira hipótese é que diferentes tarefas, técnicas de recuperação de informação, também conhecidas como Information Retrieval Models, elas têm performance diferente para esse tipo de tarefa que a gente está realizando. Na hipótese 2, a nossa ferramenta, que é o Crocod, ela tem um desempenho melhor do que 7 outros baselines, incluindo o estado da arte, na recuperação de respostas relevantes para dadas tarefas de programação. Na hipótese 3, a gente investiga os 4 fatores que a gente adotou como fatores que podem ajudar na relevância dos pares de perguntas e respostas para a nossa tarefa de programação, e a gente investiga o diferente impacto de cada um desses fatores na nossa busca. E a hipótese 4 é a comparação direta do Crocod com o Biker em prover as soluções compreensivas, e quando a gente fala compreensível é contendo código com explicações, para as tarefas de programação. Essa daqui, então, voltando à nossa arquitetura, é onde a gente investiga cada hipótese. Então, na hipótese 1, a gente primeiro compara 11 Text Retrieval Models na etapa 1 para selecionar pares de candidatos de perguntas e respostas. E aí a gente obtém aqui o melhor Text Retrieval Model para a gente adotar ele no restante da nossa busca. E na hipótese 2, a gente compara o Crocod com todos os outros baselines aqui na saída de tudo. A hipótese 4, a gente compara o Biker com o Crocod e a gente usa um estudo com desenvolvedores. E a gente não fica somente nas métricas. E a hipótese 3 é a comparação dos 4 fatores, 1 a 1, e o peso desses fatores na nossa abordagem. Então, esse aqui é o nosso arcabouço experimental. A gente faz um dump do Stack Overflow da base de 2019. Esse dump ele tem 10,2 milhões de pares de perguntas e respostas para 3 linguagens. A gente adotou aí o Java, o PHP e o Python, que estão entre as 3 das 10 mais populares do Stack Overflow e, consequentemente, provavelmente as mais populares adotadas pelos desenvolvedores atualmente. E, para isso, a gente também constrói um Ground Truth, porque para a gente poder avaliar os resultados e a comparação das ferramentas e a comparação das técnicas na nossa abordagem, a gente precisa construir um Ground Truth, e a gente constrói para as 3 linguagens, para o Java, para o PHP e para o Python. E para isso a gente utiliza 1.805 perguntas e mais de 11.000 respostas. A gente avalia as métricas, que são essas 4 métricas aí abaixo, que é o HIT, o MRR, o MAP e o MR. Para a gente avaliar essas métricas, a gente contrasta o que a ferramenta retornou com o Ground Truth que a gente gerou. Essas métricas aí, então, o HIT, que é o Topic Accuracy, né, que é a acurácia, seria a porcentagem das queries nas quais a gente acha uma resposta relevante nos top K resultados. Nesse caso, o K a gente adota como 10, nos primeiros 10 resultados. O Reciprocal Rank é o inverso da posição da primeira resposta relevante encontrada, então é o inverso da posição onde foi encontrada aquela primeira resposta relevante, e o mean significa a média, né? Então é a média dos Reciprocal Ranks. O mean average precision é a média dos average precisions, ou seja, eu considero então também os hits que eu obtive ao comparar com o Ground Truth, e considero também a posição desses hits. E o recall,
que é do quanto eu deveria acertar, né? Então, não adiantaria a gente ter uma alta precisão se a gente teria um recall muito baixo. Então, a gente também avalia o recall. E aí, a gente investiga aqui, então, que na hipótese 1, que é a nossa base de tudo, a gente primeiro precisava ter a certeza de que a gente estava utilizando um Takes Retrieval Model adequado para a nossa ferramenta. E ao investigar esses 11 Takes Retrieval Models, comparando com o Ground Truth, a gente utilizou para isso a base de treinamento, nós chegamos à conclusão aí que o BM25 ele satisfazia, seria um bom candidato para a nossa abordagem, visto que ele ficou um dos primeiros aí para Java e para Python. Para PHP ele ficou mais ou menos na média, mas como a gente tem muito mais questões para Java e muito mais questões para Python, quando a gente joga isso numa inferência estatística, a gente obtém uma relevância estatística. A gente não conseguiu obter para o PHP, mas serviu do Python e do Java para a gente concluir que o BM25 seria adequado para a nossa tarefa, para a nossa abordagem. Então, a gente iniciou a partir do BM25. Na hipótese 2, a gente compara diretamente o Crockett com todos os baselines na recuperação de respostas relevantes para essas tarefas de programação. Então, mais uma vez, o que a gente faz? A abordagem retorna as top K pares de perguntas e respostas, e aí a gente compara se aquela resposta que está naquele par contém o ground truth para aquela tarefa de programação. E o Crockett, a gente ficou em primeiro lugar aí, a gente superou todas as outras de longe, e o Biker ele foi superado muito de longe. A gente obteve um resultado muito satisfatório em cima do Biker, de 65%, 38%, 21% e 44% para essas métricas que foram o HIT, o Reciprocal Rank, o MAP e o Recall. E a gente realizou também uma inferência estatística e estatisticamente falando, os resultados do Crockett eles superam todos os outros baselines por uma margem significativa. Na hipótese 3, a gente investigou cada um dos fatores e a influência de cada um desses fatores no desempenho do Crockett, e a gente observou que existe uma diferença no desempenho desses fatores de acordo com a linguagem. Então, a gente notou que, por exemplo, o fator léxico ele pegou mais para o Python, que é uma linguagem menos verbosa, e o fator semântico pegou mais para o Java, foi mais influente para o Java, que é uma linguagem que tem uma verbosidade maior. Para o PHP, a gente não conseguiu obter uma inferência estatística, mas as 4 métricas também mostram que o Crockett ainda assim ficou acima de cada fator isoladamente. Então, nesse caso aqui, a gente tira o fator, quando a gente está investigando, por exemplo, lá o Crockett menos o API Class. Então, a gente tira aquele fator, deixa os outros 3 e vê como que a abordagem sem aquele fator funciona. Claro que, como a gente associa pesos a esses fatores, ao retirar um fator, a gente recalibra esses pesos. E a gente notou que, por exemplo, é o que eu vou mostrar no próximo slide, que o API Class ele se mostrou insignificante, ao passo que os outros 3 fatores eles se mostraram bastante significantes na nossa abordagem, de forma que eles compensam entre si a ausência de um outro fator. E eles compensaram muito bem a ausência do API Class. Então, a gente notou que se a gente simplesmente tirar o API Class, isso não fez diferença nenhuma, pelo contrário, pode ter até ajudado. A gente não obteve comprovância estatística, mas as métricas mostram que a gente obteve um resultado até maior quando a gente tira o fator do API Class em algumas situações. E a nossa hipótese 4, a gente compara o Crockett diretamente com o Biker para obter as soluções de programação, né, contendo respostas e código, que é o nosso objetivo. Então, a gente cria 2 formulários. Nesses 2 formulários, a gente coloca 8 questões em cada formulário. Ao todo, a gente utiliza 24 tarefas de programação. Para não ficar 24 tarefas de programação para cada desenvolvedor
responder essa pesquisa que a gente fez, a gente dividiu em lotes de 8 e a gente comparou o Biker com o Crockett. A gente simplesmente nomeou TUA e TUB e pediu para os desenvolvedores responderem em escala Likert o grau de satisfação com relação a 3 aspectos, comparando as duas ferramentas, que é a relevância do código sugerido pela ferramenta, o benefício da explicação do código e a solução geral, que é a solução contendo código e explicação. Nós obtivemos respostas de 29 desenvolvedores, são profissionais que têm uma média aí de 7,9 anos de experiência no mercado. E aí a gente mostrou que o Crockett ficou muito acima do Biker, em 2 aspectos especificamente, que é a sugestão dos códigos e a solução geral. No aspecto da explicação dos códigos, o Crockett ficou um pouco parecido com o Biker, mas quando a gente faz uma análise estatística, analisando todos os resultados, a gente ainda mostra que o Crockett é superior nos 3 aspectos. E a conclusão mais significativa que a gente chegou nesse estudo foi que que os desenvolvedores, em geral, eles preferem explicações dadas por outros usuários, ao invés de explicações oficiais das APIs. Visto que o Biker utiliza a documentação oficial do Java para poder fornecer as explicações e o Crockett utiliza o conhecimento dado pela multidão, ou seja, explicações de outros usuários da plataforma, do conhecimento da multidão, nós vimos que os usuários preferem explicações dadas por outros usuários. Bom, então aqui a gente mostra um overview dos resultados. Em suma, o BM25 se mostrou um Text Retrieval Model bem adequado para esse tipo de tarefa, com resultado no top 3 aí dos Text Retrieval Models, quase que empatando com outros 2, mas a gente adotou ele como premissa para a gente obter as soluções e por cima dele aplicar os outros fatores. A gente viu que o Crockett ele tem uma performance melhor que os 7 outros baselines para fornecer essas soluções para as tarefas de programações, comparadas inclusive com o Biker. Em relação aos fatores que a gente utilizou para elencar os pares candidatos, a gente viu que o fator API Class ele é irrelevante para o nosso caso, e a gente viu que o fator método semântico e o TF-DF, que representa o fator léxico, eles têm uma influência significativa, de forma que se a gente tirar um ou tirar outro, inclusive dependendo da linguagem, esse fator é bem significante. E, em geral, nós estamos mostrando que os desenvolvedores preferem o Crockett sobre o Biker, em comparação ao Biker, para obter soluções para as suas tarefas de programação. O Biker, que até então era o estado da arte. Essa daqui é a nossa trajetória. A gente começou aqui na Sunner em 2018. A gente estava investigando nessa época duplicações no Stack Overflow. Então a gente estava querendo achar na verdade a gente estava reproduzindo 2 trabalhos, que é o DUP e o DUP Predictor, na detecção de perguntas duplicadas. E com isso a gente aprendeu bastante sobre os Text Retrieval Models, e depois a gente percebeu que a gente poderia utilizar esse conhecimento e esse desenvolvimento nosso dos Text Retrieval Models para buscar soluções para os desenvolvedores, já que a gente tinha esse problema é recorrente e até então não tinha uma solução muito adequada para isso, ou não tinha uma solução muito boa para isso, então a gente utilizou para buscar soluções para os desenvolvedores. Mas a nossa premissa seria de que essas soluções deveriam conter códigos e explicações, nem faltando um, nem faltando o outro. Seriam soluções sucintas e compreensivas, né, que a gente adotou o nome de compreensivas. E com isso a gente publicou no CPC, em 2019, esse trabalho que é o Crockett, que ele fornece isso. Ele utiliza esses 4 fatores que a gente apresentou aqui, ele faz essa busca pelos pares candidatos no Stack Overflow, que é essa pré-triagem, utilizando o Text Retrieval Model, no caso o BM25, e ele faz um ranqueamento desses pares e depois fornece uma solução
compreensiva, ou seja, contendo códigos e explicações. Ele garante que a solução contém códigos e explicações, mesmo que sejam bem sucintos. Na verdade, os bem sucintos seriam os mais ideais, no caso. A gente estendeu depois o trabalho do ICPC para o EMSI. Esse trabalho já passou por 2 revisões, ele está em minor agora, e nesse trabalho a gente avaliou que os 11 Texto Trivial Models, que a gente não tinha avaliado até então, no trabalho do ICPC, nós combinamos aqui os três ferramentas para fornecer essas APIs, que é um dos fatores que a gente utiliza aí. Então a gente analisou todas as combinações dessas 3 ferramentas externas, que é o próprio Biker, o NLP2API e o Hack, que são outras ferramentas especificamente para as APIs. Nós comparamos todas as combinações delas para ver se esse fator acabava sendo relevante. E fizemos essa avaliação para 3 linguagens. Até então, no Crockett do trabalho do CPC, a gente tinha feito apenas para o Java. Então, a gente estendeu e ampliou esse trabalho para 3 linguagens. E aí a gente conseguiu vamos dizer assim, uma internacionalização desses resultados nossos, já que a gente viu que não era só para o Java, ele servia também para outras linguagens. E aí a gente, depois, logo em seguida, a gente criou a ferramenta, o Crockett, nós implementamos a ferramenta, e essa aqui é a cara da ferramenta. Ele tem aqui um espaço de busca, onde o desenvolvedor entra com a busca dele, e aí ele, ao clicar no buscar, ele obtém aqui as respostas. Ele pode escolher entre 10, 5 ou 1 respostas. Esse aqui é o front-end, nós temos também a parte do back-end. E aí, quando ele clica, a nossa ferramenta possibilita que o desenvolvedor dê um feedback da solução em Likert Scale, mas um feedback bem simples, sem preenchimento de nada, apenas com escala Likert mesmo. E esse daqui seria um exemplo de solução ideal. Então, para a nossa query de exemplo aí, isso aqui seria um exemplo ideal, ou seja, uma explicação sucinta, um código sucinto, onde o desenvolvedor pode bater o olho se ele quiser copiar o código e jogar para dentro da ideia dele. Como a nossa ideia de que os desenvolvedores usem isso no dia a dia deles, a gente criou uma arquitetura REST, de forma que ele possa utilizar isso aí numa chamada REST qualquer, não precisa entrar necessariamente no site. E se ele mandar um corpo de mensagem, uma chamada REST, contendo esse corpo com esses parâmetros, ele vai obter um resultado em JSON, que ele pode aplicar em qualquer plataforma, qualquer linguagem. Bom, a nossa ferramenta, depois que a gente publicou, ou principalmente depois que a gente publicou o artigo e a ferramenta já estava no ar, ela teve um pico de acesso. O Stack Overflow se interessou bastante pela ferramenta e publicou uma reportagem, uma notícia a respeito da nossa ferramenta. E essa notícia ela foi replicada no mundo inteiro, por outros blogs no mundo inteiro, blogs de tecnologia, e teve bastante acesso. A gente teve mais de 12 mil buscas na primeira semana de agosto de 2019, e tivemos mais de 900 avaliações, das quais mais de 520 tinham Likert maior ou igual a 4. Então ela teve um resultado bem satisfatório na comunidade internacional dos desenvolvedores. A nossa ferramenta ela foi acessada por 83 países até o momento que a gente tinha feito esse cálculo. Especificamente Canadá, Estados Unidos, Brasil, Alemanha e Índia tiveram acesso bem expressivo. Essas cores mais escuras mostram a densidade de onde os acessos foram maiores. E a gente ficou assim, um pouco surpreso que a Índia apareceu muito nessa busca. Tivemos muitos acessos indianos. E aí imagino que seria devido também à exposição que o Stack Overflow fez da nossa ferramenta. Bom, depois que a gente publicou os trabalhos, a gente fez também um estudo de análise sobre as queries que os desenvolvedores entraram nas ferramentas, visto que a nossa ferramenta ela loga essas queries, a gente armazena todos os dados imputados pelos desenvolvedores. E aí a gente fez uma análise aqui de 15.865 queries, e a gente notou que 4.567 eram duplicadas. Então, para a nossa análise, a gente tirou essas duplicadas, restando 11.298.
E aí a gente tirou também as que não eram Java, visto que apesar de ter o aviso que a ferramenta era para a linguagem Java, muitos desenvolvedores ignoraram isso, eles entraram com queries para outras linguagens. Então a gente fez uma pré-filtragem, eliminou mais 871. Eliminamos também queries com caracteres não ASCII, então tinha muita query com caractere japonês, com caracteres que não tinham no nosso teclado aqui, no nosso alfabeto. Então a gente eliminou essas também. No total, a gente restou com 10.370 queries. E aí a gente fez uma análise dessas queries para a gente ter um panorama de como que são essas buscas, de como os desenvolvedores estavam fazendo as buscas. E aí a gente analisa sobre dois aspectos. A gente analisa a composição das queries e o feedback dos usuários. Com relação à composição das queries, a gente analisa com relação ao número de tokens, ao número de stop words, ao número de verbos e ao número de substantivos. E aí a gente observou aqui que a gente obteve um total de 46.207 tokens. A maior parte das queries contém entre 3 e 5 tokens, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. E a média das queries é de 4.4 tokens, do tipo Convert from Double to Float. É uma típica query contendo aí a média dos tokens. Com relação ao número de stop words, a gente observa que a gente teve um número grande de queries com stop words, mais precisamente 63,23% das queries continham stop words. No total das 10 mil e poucas queries foram 6.557 stop words. Isso dá em média 1,57 stop words por query. Então, por exemplo, nessa query reverse each string in a list, a gente tem 2 stop words nessa query. Então, a gente observa que as ferramentas de busca elas não podem ignorar de forma alguma a questão das stop words. Isso precisa ser tratado. É uma coisa que a gente evidenciou aqui nesse estudo. Então, aqui a gente tem aqui, ó, entre 1 e 3 stop words, mais 80% das queries contém entre 1 e 3 stop words. Com relação ao número de verbos e substantivos, a gente observou que a maior parte das queries tem um verbo, que é 53,58% delas. 76,26% das queries tem entre 1 e 2 substantivos. E aqui a gente tem um exemplo, né, de, por exemplo, queries contendo verbos substantivos. How to remove duplicates from an array. E com relação ao feedback dos usuários, a gente avaliou 784 respostas, ratings, né, nas 15.865 soluções providas, o que dá 4,9%, ou seja, o retorno do feedback foi bem baixo, a gente esperava pelo menos 10%. E a gente não encontrou correlação entre os fatores que a gente acabou de avaliar, né, os fatores na composição das queries, que foram os tokens, as stop words, os verbos e os substantivos, nas avaliações. A gente não achou uma correlação do tipo, se eu tenho tantos stop words, ou se eu tenho tantos verbos ou substantivos, eu vou ter uma qualidade pior ou vou ter uma qualidade melhor. Então, para a gente descobrir o motivo das queries com baixa qualidade, a gente avaliou as queries com até 3 estrelas. E aí, para isso, a gente fez um open coding usando os 2 desenvolvedores. Então, 2 desenvolvedores pegaram todas essas queries contendo até 3 estrelas e a gente classificou essas queries para tentar descobrir o motivo das más avaliações. E aí a gente foi criando categorias. Na medida que a gente foi avaliando as queries, a gente foi criando algumas categorias. Na medida que as categorias eram elucidadas, algumas desapareciam, inclusive outras surgiam, e isso era discutido. E no final a gente fez aí uma discussão entre os 2 desenvolvedores e nós chegamos nessas categorias, em que uma categoria sem motivo específico, a query simplesmente ela tinha um resultado ruim, a gente teve 41,54%. As outras categorias, a gente pode observar aqui, ó, foram outras linguagens. Apesar do filtro que a gente tinha feito antes, a gente ainda achou queries de outras linguagens, e por isso ela recebeu uma nota ruim, porque o Procad funciona apenas para Java, e eles estavam buscando soluções para outras linguagens. Havia queries muito genéricas,
havia queries conceituais, que não é o propósito aqui. O nosso propósito é obter soluções com código, soluções que precisam de código. Existem muitas queries mal formuladas, muito mal formuladas mesmo, às vezes com erros na composição das queries, erros no inglês ou erros no nome das APIs. Tinha queries pedindo solução para ambiente, que também não é o nosso caso, ou muito específicas, por exemplo, como eu faço para inserir um elemento na posição 17 do array tal, e isso seria uma especificidade muito grande, ou como gerar um loop de 6 vezes numa dada situação. Então são queries específicas demais. Queries que não são aplicadas, no caso, queries que não tem a ver com o contexto de busca de código, ou queries debug corrective, que buscam uma solução debug. Ele fornece um código e ele quer a solução para aquele código que ele forneceu, que também não é o caso que a gente está propondo a solução. Ao final, a gente avaliou aqui que 58,4% das queries tiveram problemas na formulação, das quais quase 17% não eram Java ou não eram Java e 41,5% não pertenciam ao estilo how-to ou não foram bem escritas. Ou seja, elas não eram queries do tipo how-to, ou seja, eu quero uma solução que contenha código para esse problema. Ou então elas tinham problemas de escrita mesmo, ou problema de escrita no inglês, ou problema de escrita no nome da API. Então, não é o caso, não é o foco do Crocked, nesse caso, para esse tipo de query. Por outro lado, as queries bem formuladas, elas não necessariamente, que tiveram más respostas, né, que é o nosso estudo, elas não necessariamente também têm resposta no Stack Overflow. E isso acontece muito com APIs novas. Quanto mais nova é a API que não teve aquele conhecimento bastante difundido e discutido na multidão, ela logicamente não vai ter uma resposta talvez madura para aquela solução, ou especificidades de algumas APIs que o Stack Overflow não foi capaz de resolver. Então, esse tipo de ausência da resposta apropriada está nesse conjunto de queries avaliadas também. Então, ou seja, não é culpa de ninguém, não é culpa do desenvolvedor também, mas também essa resposta ela não está madura o suficiente, a gente não encontrou ela na nuvem, ou então simplesmente o Crocked não foi capaz de achar uma solução ideal dentro das top 10 respostas, que no caso aqui seria para a gente as top 10. Então aí, a partir desse estudo, a gente conclui aí que as queries problemáticas, elas tendem a levar o search engine, né, que é a máquina de busca, a falhar. Então, no caso, um exemplo dessa query, por exemplo, que foi mal avaliada e que entra naqueles 41,5% lá, seria essa, how to use JSON. Então, o desenvolvedor, nesse caso, ele escreveu JSON de forma errada. E o Crocked, no caso, como o fator léxico do Crocked, ele é bem preponderante aí também, apesar da gente ter o fator semântico, né, e os outros fatores, o método e a API, esses 4 fatores não foram capazes de suprir uma resposta adequada para esse tipo de query, visto que ela, por si só, já contém 2 stop words, que é o how e o to, e a hora que você combina apenas o use, a informação vem do use JSON, ou seja, metade da query está mal formulada, que é o JSON. Então, nossa ferramenta ela não foi capaz de fornecer uma solução adequada para esse caso. Então, com isso, a gente conclui que muitos desafios estão presentes para as máquinas de busca que visam fornecer código para as queries, que seriam, por exemplo, a compleção automática, né, o fato de completar a query automaticamente, na medida que o desenvolvedor está redigindo a query, a reformulação de query, ou seja, se ao invés de JSON, a ferramenta de busca pudesse fornecer, você quis dizer JSON, e aí tirar aquele A, então isso vai ajudar muito a máquina de busca para suprir as deficiências da própria máquina de busca. E a sugestão da query, bom, então você está tentando digitar isso, mas a maioria dos desenvolvedores buscou por isso, são palavras relacionadas com os keywords da sua query. Então, será que você não quis dizer isso?
Então aí a gente sugere que se forem atacados esses problemas, as máquinas de busca vão se beneficiar bastante, visto que são problemas de todos os tipos de busca. Então a gente finaliza aqui a nossa apresentação. A gente disponibilizou um Replication Package para a nossa ferramenta no GitHub e a gente viu que os desenvolvedores gostaram muito. Até o momento que a gente tirou essa foto aqui, tinha 104 estrelas, tinha até um pessoal da Microsoft assistindo aí os novos posts aí no nosso GitHub, no repositório. Esse daqui é o repositório que o desenvolvedor ele pode replicar e observar os resultados que a gente gerou. Então ele pode, se ele seguir as instruções, ele consegue reproduzir os nossos resultados. E aí está o link também da nossa ferramenta, que é o Proct, que está no isel.br, na porta 9000. Mas, como ele é uma estrutura REST, a gente também deixou documentação para caso ele queira acessar de qualquer plataforma. Então, senhores, é isso. Muito obrigado. Bom, obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Um tempo aí muito bom. Passamos agora para a fase de arguição, né?